Bom dia! Hoje a nossa aula é sobre retas e ângulos. Mas antes de a gente falar sobre reta e ângulos, primeiro nós vamos falar dos elementos primitivos da geometria, certo? Abaixo aqui, tá? Aqui nós temos um campo de futebol, né? Nesse campo de futebol, a gente tem a marca do pênalti aqui, ó. Marca do pênalti, tá? Que dá a ideia pra gente de um ponto, certo? Nós temos as linhas laterais. Essa linha dá uma ideia de retas, certo? E nós temos a área toda do campo, que dá a ideia para a gente de um plano, certo? Por que a gente usa essa ideia? Né? Porque não existe definição geométrica para as ideias de ponto, reta e plano. Por isso, né, eles são chamados de elementos primitivos ou noções primitivas da geometria. E aqui a gente começa a nossa parte de geometria, certo? Aqui, ó, ele está marcando o ponto, tá? E esse ponto, geralmente o ponto, ele é identificado com uma letra maiúscula no nosso alfabeto. No caso aqui ele colocou P, certo? O ponto é identificado com uma letra maiúscula. Mais abaixo aqui, ó, nós temos uma reta lateral daqui para cá, olha, certo? Ele considerou essa reta, né? E ele colocou dois pontos ligando ele, né? A reta. E olha, a reta ela é identificada com uma letra minúscula do nosso alfabeto, tá certo? Sempre que você tiver uma reta, ela vai ter uma letra representando ela, né? E essa letra vai ser minúscula. Quer dizer que a reta, que os pontos são identificados com uma letra maiúscula do nosso alfabeto e a reta é com uma letra minúscula do nosso alfabeto. Isso mesmo. E por último aí a gente tem o plano, que é esse campo todo, ele é um plano, tá certo? Tá ok? Dizendo assim, ó, os planos não têm espessuras e são limitados em todas as direções. Por isso, para representar um plano, também desenhamos apenas as partes deles em um plano que tem infinitos pontos, tá? Em um plano você tem infinitos pontos, tá certo? E para a gente representar um plano, a gente já usa letras gregas. Olha aqui no caso ele colocou ó, o alfa e o beta. Bem aqui, ó, ele colocou um plano. Diz pra gente que esse plano aqui, ó, é o plano alfa, tá certo? Agora nós vamos ver retas determinadas por pontos. Em um ponto, se você tiver só um ponto, por esse ponto, olha, colocou aqui um ponto e identificou ele com o ponto P, P maiúsculo, né? Ele está falando de um ponto. Por esse ponto, a gente passa infinitas retas, tá certo? Se você tiver só um ponto, por ele, passa infinitas retas. Mas se você tiver dois pontos e passa uma reta por eles, só pode passar uma única reta que ligue dois pontos. Se você fizer outra reta que passe aqui pelo ponto P e Q, essa reta vai passar em cima dessa aqui, tá? Então entre dois pontos eu só tenho uma reta. Em um ponto só eu tenho infinitas retas, tá certo? Se você tiver três pontos, uma reta só vai passar por três pontos distintos se esses três pontos estiverem alinhados. Olha, aqui eu tenho o ponto P, o Q e o R no plano, tá? Nesse plano alfa. Nesse plano alfa, a única reta que passa aqui em P, Q e R é essa. E essa reta passa pelos três pontos, porque esses três pontos estão alinhados. Aqui eu tenho outro, três pontos, mas veja que eles não estão alinhados. Então tem como eu passar uma reta que passe por esses três pontos, porque eles não estão alinhados. Veja que tem uma reta que passa no ponto P, Q, uma que passa P e R, e uma que passa em
que é Q e R, entendeu? Mas que passe pelos três, nenhuma vai passar, porque eles não estão alinhados. Agora eu tenho retas complanares. O que são retas complanares? São retas que estão no mesmo plano. Por exemplo, aqui eu tenho a reta R, S e T. Elas são retas complanares. Por quê? Porque as três estão no mesmo plano, tá certo? Se elas estão no mesmo plano, então elas são retas complanares. Se você tiver duas retas em um plano, essas retas elas vão ser paralelas se elas não se tocarem nunca. Se elas duas retas nunca se tocarem, vão ser retas paralelas. Elas sempre vão estar em mesma distância. Se essas retas se tocarem em algum lugar, elas são retas concorrentes, tá certo? Quer dizer que se uma reta tocar na outra, essas duas retas são retas concorrentes. Isso. Se elas não se tocarem nunca, elas vão ser retas paralelas. E se essas duas retas que estiverem no mesmo plano, estiverem uma sobre a outra, elas vão ser retas coincidentes. Olha, elas estão coincidindo uma com a outra. Elas são a reta R e S. Eu sei que tem a reta R e S aqui, mas eu só estou vendo uma reta, porque elas estão uma sobre a outra. Elas são retas concorrentes. Aqui ao lado, olha, eu tenho duas retas. Elas são, concorrentes, porque elas se tocam, mas elas são perpendiculares. Por que perpendiculares? Porque quando você tem duas retas e elas se tocam e elas fazem um ângulo de 90 graus onde elas se tocam, elas são retas perpendiculares. Nesse caso, a reta aqui, A e a reta B, elas se tocam, e elas fazem um ângulo de 90 graus. E a gente representa assim, um traço embaixo, traço no meio, como se tivesse duas retas perpendiculares, tá certo? Aqui eu tenho uma observação, Veja que eu tenho a reta A e B, elas não se tocam aqui, mas se eu continuar a reta, elas vão se tocar. Olha, bem aqui, A e B, aí eu continuei pontilhado, o B, o A e o B, elas se tocaram bem aqui, nesse ponto. Então elas são retas concorrentes, tá certo? Porque elas se tocam em um ponto, não parece, não estão se tocando aqui, mas se eu continuar reta, elas se tocam, tá certo? Agora eu vou falar de segmento de reta. O que é um segmento de reta? Segmento de reta nada mais é que um pedaço de reta que eu sei essa medida de onde ela começa e onde ela termina. Por exemplo, aqui eu tenho uma reta, a reta R, e eu tenho um segmento que vai do A até o B, que eu chamo segmento, tá certo? E ela tem um traço, olha, que não tem seta nenhuma no traço em cima do A, olha, o ponto A, B, e tem um traço em cima. Esse traço em cima e não tem uma seta nem para um lado nem para o outro. Então quer dizer que começa no A e termina no B. Esse é o tamanho, desse segmento de reta. Aí agora eu vou ver como é que eu vou medir um segmento de reta. Quando eu for medir um segmento de reta, eu boto um ponto em cima do zero e vou conferir aonde termina essa reta, esse segmento, desculpa. Onde termina esse segmento, eu vou medir e vou dizer, por exemplo, esse segmento começou no A, aqui terminou no B. Ele começou no 0 e terminou no 3. Então, esse segmento é 1, 2, 3 centímetros. Entendeu? Esse é o comprimento dele. Mas se eu tiver outro segmento também e tiver 3 centímetros, então vão ser retas congruentes. Na geometria, quando a gente fala em congruentes, a gente está falando que as retas são de mesma medida, tá certo? Então, congruentes são retas que têm tem segmentos que têm a mesma medida. Eu tenho o segmento AB aqui, e tenho o segmento CD. Eles são congruentes. Então, eu coloco um sinal de igualdade, que são iguais. Congruentes, porque o AB é o mesmo tamanho, comprimento do CD. Olha, bem aqui, segmentos que têm mesma medida, são denominados segmentos congruentes, entendeu? Agora eu vou falar em segmentos consecutivos e segmentos colineares. Segmentos consecutivos são quando você tem dois segmentos
e quando termina um, começa o outro. Olha, eu tenho um segmento aqui MN e quando termina o N, começa NP. Eles são consecutivos, porque quando termina um, começa o outro, tá certo? E eu tenho segmentos colineares, que eles estão na mesma linha. Olha só, eu tenho segmento PQ e tenho segmento RS. Eles não estão ligados, mas estão na mesma direção, na mesma linha, estão linear. Então, são segmentos colineares, tá certo? E por último, eu tenho um ponto médio de um segmento. O que é o ponto médio de um segmento? Para a gente, né, a gente diz que é o meio. É bem aonde eu vou ter o meio, né, de um segmento. Por exemplo, se eu tivesse aqui desse segmento fosse 4 centímetros, bem aqui no meio seria 2. Seria 2 para cá, 2 para cá, bem no meio, ó. Como ele fez aqui, ó. Tá? Como se fosse daqui para cá 2, daqui para cá 2. Então eu tenho 4, mas esse aqui é o ponto médio. O ponto médio, né, é o ponto que fica bem no meio. Diz assim, ó. M é chamado ponto médio do segmento AB. O ponto médio do segmento é o ponto que divide esse segmento em dois segmentos congruentes de mesma medida, tá certo?